Shalom, vamos fazer a meditação do Salmo 11. Nós estamos lendo na versão da Bíblia Judaica Completa. Então vamos ler. Salmo de Davi. Em Adonai encontro refúgio. Assim como vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para a montanha. Veja como os ímpios aprontam seus arcos, preparam suas flechas na corda, para atirar as escondidas nos homens honestos. Se as fundações estão destruídas, o que os retos podem fazer? Adonai está em seu santo templo. Adonai, seu trono está no céu. Seus olhos veem e testam a humanidade. Adonai prova o reto, mas odeia o ímpio e o amante da violência. Fará chover brasas quentes sobre os ímpios, fogo, enxofre e vento abrasador. É o que eles terão para beber, pois Adonai é reto, ele ama a retidão. Os retos verão a sua face. Davi, como já falei em outros vídeos de meditação dos Salmos, ele era um homem que estava sempre no campo de batalha. Então ele tinha muitos inimigos externos. Porém, Davi, ele tinha muitos inimigos internos. E como Davi não é diferente para nós. Nós temos, ao longo da nossa caminhada, muitos inimigos internos. Quando nós passamos por esse processo de conversão, de techuvá, quando nós começamos a ser iluminados pela palavra, pela luz do Evangelho, nós começamos a entender esses inimigos. Quando estávamos na situação de velha criatura, considerados como inimigos de Deus, como ímpios, nós estávamos como escravos do pecado e escravos de Satanás. Então, escravos, servos de Satanás, servindo a ele. Um senhor, de um escravo, ele não quer perder esse escravo. Ele fará de tudo para que esse escravo permaneça escravo para sempre. E não é diferente de Satanás. Mesmo quando nós conhecemos a palavra, recebemos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, nos reconciliamos com o Pai através deste sangue, nós temos que entender que nós precisamos passar por um processo de libertação, ou seja, matar estes inimigos. Porque nós vivíamos aliançados com Satanás. Então nós precisamos fazer uma limpeza, nós precisamos quebrar as correntes de jugo que nós tínhamos com Satanás. Isso se chama um processo de libertação. O inimigo, ele não desiste de nós, não. Ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a cair, a retroceder, a largar a mão do arado. E também é muito importante nós entendermos que os demônios, os servos de Satanás, eles se alimentam, o alimento deles é o pecado. Então eles precisam fazer com que nós venhamos a retornar para este lamaçal do pecado. Então, enquanto a gente não passa por esse processo de libertação, que é justamente matar os inimigos, nós vamos continuar à mercê de Satanás. Satanás vai continuar exercendo um domínio sobre nós. Então, a libertação é muito essencial para nós, crentes, despertos e negligenciado, muito negligenciado, e por isso que muitos estão apostatando da fé, é por isso que muitos estão retrocedendo, por causa desses inimigos
internos, que apesar de nós termos sido iluminados pela palavra, existe um processo de libertação, existe um processo de faxina espiritual, onde estes invasores agora, né, estes inimigos precisam bater em retirada das nossas vidas para que nós não venhamos a apostatar, a retroceder, porque eles continuam a querer influenciar as nossas vidas. Davi, aqui no início do Salmo 11, ele diz: em Adonai encontro refúgio. Então, o nosso refúgio está no Altíssimo. E ele diz: como vocês podem me dizer, fujam como um pássaro para a montanha? Né? Não adianta nós querermos fugir dos nossos inimigos. Nós não podemos fugir. Nós temos, estou falando aqui de inimigos internos, esses demônios que insistem em nos atormentar. E também a questão da nossa alma, que também foi contaminada pela velha criatura e ainda quer reger este corpo. Então nós não podemos nos acovardar, nós temos que ser como soldados valentes e entrar para essa batalha para detonar esses inimigos, ok? A palavra fala em Apocalipse 21:8 que os tímidos, os covardes, eles não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar. 2 Timóteo 1, do 7 ao 9, Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, de timidez, mas de poder, de amor e de domínio próprio, de moderação. No capítulo 13 de Números, do 21 ao 26, eu vou ler para vocês. Está então no livro de Números, no capítulo 13, 21 ao 26. Assim subiram, examinaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Subiram pelo sul, foram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Foram até o ribeiro de Escol e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas e o trouxeram 2 homens e uma vara e trouxeram também romãs e figos. Então aqui está falando dos 12 espias que Moisés envia para espiar Canaã. E ali, né, eles fazem 40 dias desse reconhecimento da terra para ver o que havia na terra, enfim. Depois diz assim, voltaram no verso 25, voltaram de examinar a terra depois de 40 dias, vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação e a toda a congregação e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Eles tinham uma promessa de herdar, né, a terra prometida. E Deus já havia avisado que eles iriam tomar os territórios destes povos. Quando Deus promete, ele é fiel para estar junto com o povo e vai à frente dessas batalhas. Mas o povo veio com uma má notícia, porque se acovardaram, foram covardes, foram tímidos. E a palavra vai dizer que somente Josué e Calebe, eles deram uma boa notícia para aquele povo, né? Eles não se acovardaram. Então aqui no verso 30 diz assim, e Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós.
Depois a gente vê o povo, né, ali peregrinando por 40 anos, o mesmo tempo que eles ficaram espiando a terra, e por terem sido covardes, eles ficaram peregrinando 40 anos. E eles não entraram na terra de Canaã. Quem entrou foi apenas os seus descendentes de 20 anos para baixo. Então, quando nós nos acovardamos, nós não entramos na terra prometida. Davi nunca foi um covarde. Davi era um homem de guerra. Davi enfrentou os seus inimigos internos e externos. Quando ele cai em pecado, ele verdadeiramente ele se arrepende, se humilha e corrige esse pecado. Mas infelizmente, né, há as consequências desse pecado. Mas o que eu quero dizer para vocês? Nós não podemos ser covardes, nós temos que ser valentes como Davi foi. Porque a visitação de Á é para os retos, a visitação de Á é para os justos, a visitação de Á é para os corajosos, aqueles que não se intimidam frente às investidas de Satanás, frente àquilo que os olhos veem. E os olhos muitas vezes dão uma falsa notícia para nós. Pode haver gigantes, pode haver inimigos que têm uma aparência de serem grandes e muitas vezes realmente são gigantes, são grandes, são poderosos. Mas eu me abrigo em Iá, como Davi disse. Quando nós nos abrigamos em Iá, Ele está conosco e Ele vai à nossa frente. Como Davi diz, Iá está no seu templo sagrado. Iá tem seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo, suas pupilas examinam os filhos de Adão. Iá examina o justo e o ímpio. Ele odeia quem ama a violência, fará chover sobre os ímpios brasas, fogo, enxofre, vento de tempestade. É a parte que lhes cabe. Sim, Iá é justo, ele ama a justiça, e os corações retos, os retos, contemplarão a sua face, não os covardes. Os corajosos, os justos, contemplarão a sua face. Vamos orar? Glórias a Ti, Pai. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nessa manhã, nessa meditação deste salmo, Pai, eu te agradeço, primeiramente pela vida de Davi, que deixou toda essa riqueza, essa preciosidade de um testemunho de vida, de instruções, também de coragem, de testemunho, de valente que ele foi, para que nós venhamos a ser também homens e mulheres valentes, homens e mulheres que não se acovardam, que não olham para a grandeza do inimigo, mas para a grandeza de Yahweh, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para o sangue de Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, que morreu, derramou este sangue em nosso favor, e este sangue tem poder para destruir os nossos inimigos. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, por ser o nosso abrigo, por ser a nossa fortaleza, por ser o nosso refúgio, por ser Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Obrigada, meu Deus. Eu te agradeço. Eu coloco as nossas vidas nas Tuas mãos, a vida de cada ouvinte deste canal nas Tuas mãos. Nos fortalece, nos ajude a nunca olhar para as circunstâncias, mas olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Para Ti, meu Deus, que nos fortalece. És Tu quem nos fortalece. És Tu quem treina as nossas mãos para a batalha. És Tu.
Aleluia por isso, Pai. Obrigada, meu Deus. Que o sangue de Jesus Cristo e a Yahushua HaMashiach esteja sobre a vida de todos nós nesse dia. Coloca sobre nós as armaduras que precisamos. Coloca sobre nós também as armas necessárias para essas batalhas. Em nome de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém.